produtor gaúcho, as propriedades gaúchas têm condições de fazer um novilho de 600 quilos com alta terminação, com marmoreio, primeira linha, como a gente vê em alguns lugares. Porém, na minha visão hoje, o mercado para esse produto ele é um nicho, ele é pequeno, ele não é o que, vamos dizer assim, que o mercado nos pede. Tanto que abate-se um novilho gordura 2 mais, e ele atinge os preços máximos do mercado naquele momento, ou seja, o mercado ele não nos exige hoje, no dia a dia, qualidade. Bom dia, ouvintes dos Agronautas, 9 de março de 2026. Hoje nós temos uma participação especial que o Vasco não está nos Estados Unidos, o Vasco está no Itaqui Grande, né, Vasco? Fala aí para Sim. nós aí da Sai, tua tá aqui. missão, da tua missão essa semana no Rio Grande do Sul. Sim, não esperava por essa de transmitir diretamente, de Itaqui. Invertemos, a Yara hoje está nos Estados Unidos transmitindo, sempre temos que ter um agronauta transmitindo, internacionalmente, e esse papel cabe a Yara hoje, e eu direto de Itaqui, na companhia do Mate, na companhia do Paco, o cachorro que acabou de sair, ó. O cachorro acordou agora, também, acorda um pouco mais tarde. Vasco, tu E- vê os agronautas na tua vida, né? Quando é que tu pensou que tu ia estar transmitido do Itaqui para o Essa é mundo? essa eu ainda não e tinha não tinha feito essa predição, a mas radiodifusora de Itaqui vai ficar com ciúmes, Vasco. aliás, já fui homenageado na rádio no domingo pela manhã, no programa Ó, Na Sombra da Timbaúva, um programa que está no ar há mais de 28 anos. Eu conheço o apresentador, ficou muito feliz que eu fui visitá-lo antes do programa, e há Opa, 28 anos no ar. É um dos nossos poetas do Itaqui, sempre transmitindo que todos os beleza. domingos, das 6 às 8 da manhã. Bom dia, Vasco, tu Vasco. vai E ele sair na coluna social. Tem o colunista social do Itaqui, como é que é o nome? Aqui tem um que chamava-se Bolinha, que não sei se está nativa ainda. Fala, Veloso. não ia dar bom dia ao Vasco, aos demais colegas aí. Tu falaste que tem participantes internacionais, mas tu tá cuidando da nossa fronteira aí também, né, Vasco? Ou não? Tá, também, Permanentemente? também, sempre. E tu foste nesse programa da rádio, Vasco? Não, não, Foi no não. estúdio lá ou não? Não fui no estúdio. Até, aliás, tinha um convite no dia de hoje para participar do programa, mas infelizmente eu não vou estar na cidade. Hoje realmente eu vou para o interior, vou para a fazenda, vou visitar a propriedade da família, vou ficar lá até terça-feira, onde eu tomo rumo de Uruguaiana, no final do dia, no final de amanhã, né. Vai ser Ele, uma te- visita ele, curta então, é só um é, diazinho. É curta, mas, eu vim ao Brasil a trabalho, estava no estado de Minas Gerais nessa primeira semana, tinha esse compromisso no Rio Grande do Sul, visitei um cliente ainda na sexta-feira em Santiago, de lá consegui reencontrar amigos do meu segundo grau, amigos do meu primeiro grau, em São Borja, e aí vim passar o final de semana aqui em Itaqui com a família. Beleza, e Hein, logo nos hein, Que Veloso? legal. encontraremos na gira do Mundial de Brangos, é No isso? Mundial de Brancos, grandes expectativas. Os amigos aqui com Beleza. quem eu falei, olha, estão Quando esse todos episódio for ao sabendo ar, da o episódio repercussão. a gira já vai ter ocorrido parte, né, a Parte dela parte com do sul do certeza, Brasil. parte dela com certeza. Hein, tu vê que o Vasco sai dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não foge dele, ele vai vir a Uruguai York essa semana, né? Ele É. gosta bastante dos Estados Unidos. Mas Hum. vamos entrar nessa pauta aí, Veloso, Caju. da gira aí do Brancos, o presidente da associação é um agronauta, então acho que caberia aí um convite especial, por mais que esse episódio deve sair na sexta ou no sábado, já vão estar em outra cidade do Rio Grande do Sul, mas o restante da gira o pessoal vai poder aí ainda acompanhar quem nos ouvir depois. Fala, Caju. Bom dia a todos. Bem-vindo, Vasco, à nossa fronteira oeste. E os olhos do mundo estão voltados para o Brangos. E para mim é uma honra estar na presidência nesse momento, mas uma imensa responsabilidade. Não está fácil a gente montar esse evento com os recursos que a gente conseguiu amealhar, ou seja, nós
nós superestimamos a os patrocinadores, a gente achou que ia conseguir muito, mas nesse momento aí de tensão nervosa, não é, a gente não conseguiu tudo o que queria. Então a gente está fazendo aí tudo que pode para fazer um evento de importância como ele merece, né. E nós, apaixonados pela raça, estamos se desdobrando. Graças que a nova diretoria, o pessoal que compõe a nossa chapa, quando a gente colocou agora mudou o ano e nós estamos com muitos jovens como diretores. Isso faz toda a diferença, porque a gente, se você sabe, quando uma pessoa já está mais assim pro fim de carreira, né, a gente não tem a mesma velocidade, as mesmas ideias, a mesma criatividade. Então eu estou contando agora muito e com gente jovem na diretoria, na parte do marketing, na parte de novos negócios, na parte de exposição. Então está muito bom trabalhar, sabe, está muito bom trabalhar e montar esse você sabe que o ex-agronauta Roberto Gresselé é o nosso CEO da Brangos, então ele também nunca vi ele trabalhar tanto, né, porque ele não está no regime, full time, né, ele é como um CEO tipo consultor, mas ele virou 24 horas por dia branguista agora. Então nós estamos fazendo de tudo. Então começa, esse episódio vai ao ar quando já vai ter acontecido, provavelmente, as visitas em Uruguaiana, que é ali no Telexê, associados, lá na Fazenda Santa Zélia, e depois de manhã, na quinta-feira, dia 12, e de tarde na GAP. Depois a gente toca para Livramento, o Sigma Brangos, visitar o pessoal do Acauã, depois vai para lá para Pantano Grande, Matheus Martinelli, na La Estância, e depois vamos subindo esse Brasil aí, a gente fez as contas, vai dar de carro e de volta 5.000 quilômetros. Bacana, né? Tudo atrás de uma pecuária competitiva, uma pecuária que o Brangos é o nosso pano de fundo, mas a gente quer mostrar realmente o porquê a pecuária brasileira ela causa tanto incômodo para o mundo inteiro, né? Por que que nós somos tão eficientes em termos de, claro, não tanto, mas assim, nós ocupamos hoje um lugar de destaque e tem algumas razões aí que nós queremos mostrar. Principalmente essa pecuária daqui do sul para cima, né? Uma pecuária do centro-oeste, uma pecuária subtropical, uma pecuária que usa a raça zebu e usa a braquiária, mas entra como coadjuvante o Brangos, que se adapta em todos os biomas. Então é muito interessante, eu falo isso de coração, eu falo isso assim porque foi minha vida, né? Todo o tempo minha vida, vocês sabem, é levar um pouco da genética gaúcha para cima, mudando um pouco do que era na época, que a gente se interrelacionava aqui com os países Uruguai, Argentina e tal, e aí em 1984 a gente começou a subir e mostrar um pouco do que a gente faz aqui para o Brasil inteiro, divulgando e fomentando o cruzamento basicamente como ferramenta de maior produtividade. Pá! Caju, Muito bem. Caju, que legal, né? Porque o Brasil, ano passado, recebeu o Mundial do Braford, esse ano do Brangos, o O ano ano que que vem do vem Angus, do Angus, então o Brasil tem mostrado aí seu protagonismo na pecuária mundial. Mas eu É. queria ouvir o Veloso, porque o Veloso também é técnico da Brangos, para falar um pouco da expectativa dele para o Mundial. A expectativa é muitíssimo positiva, né. A gente nota que aqueles que são selecionadores estão bem informados, estão bem, vamos dizer, envolvidos, programados de participar da gira, parte também dos associados programados de ir a Londrina, né, onde vai haver o congresso propriamente dito, o julgamento, leilões, encontros técnicos. Então eu vejo que sim, que se uma das funções do congresso era mobilizar, os associados da Brangos e os, vamos dizer, usuários da raça Brangos também, que é um grande grupo, né, não necessariamente selecionadores, mas aqueles que utilizam o Brangos via através de compra de touros ou de disseminação, eu vejo que é assim uma grande mobilização de muita gente, né. Haja visto aí o caso do Vasco, que é de uma empresa importantíssima de genética e veio ao Brasil
em função desta agenda. E assim eu acredito que muitas outras empresas, do exterior estarão conosco e selecionadores do exterior estarão conosco em função desta agenda. Então assim, hã, seguramente uma das funções desses eventos é mobilizar os envolvidos com a raça, e isso está ocorrendo já há um bom tempo. Então, eu tive recentemente num local que hoje em dia existe esses centros de preparo de animais para exposição, né. Tornou-se Uhum. algo mais, assim, vamos dizer, presente, Comum? que eu no passado eu não via quase isso, ou desconhecimento meu, né. E passou a ter, acho que inicialmente com equinos e hoje com bovinos, e eu estive num centro desses em Caçapava, era entre Caçapava e Lavras, que é no Ceival, e ali tinham Sei, tão animais de bonito vários ali. ali tinham animais de vários criadores, eu fui lá revisar os animais, no momento só era uma visita técnica para prepará-los, né, pra exposição, porque a gente tem que fazer inspeção, e um bom número de criadores ali reunidos, naquele centro com seus animais, e vão compartilhar o frete. Outro dia o Caju também nos mandou num grupo aí uma turma já iniciando o frete lá de Uruguaiana, né, Caju, estava saindo um grupo, reunindo também o pessoal compartilhando lá um grande caminhão, lá uma carreta dessas de 2 andar, né, pra arrumar. Acho que o Caju tá falando, mas tá no mudo, pra partir pra essa viagem longa aí pra Uruguaiana. E o Caju me falou em 5.000 quilômetros, mas eu saio de Porto Alegre, então vai dar uns 5,5, 6. Até vou trocar o óleo, eu acho, né, tio. Porque Tu não tá com uma adianta eu chegar lá em Uruguaiana expectativa. e dizer: "Tchê, bateu aqui na quilometragem que encerrou os 10.000 quilômetros do óleo", né. Acho que eu vou fazer isso hoje, tio. Aproveitar. E revisa tudo, faz uma revisão na no que tu vai de veículo teu próprio, faz revisão, eu tive que botar na revisão meu carro, tá louco? Vou fazer, tio, fazer Caju e como é que Veloso. é? Balanceamento, geometria, colocar no ciborgue, que às vezes ele tá meio tem um viés, às vezes, meu carro, né, sabe? Ele puxa E para um lado, às e vezes, uma né. pergunta, Veloso e Caju, e a expectativa de público? Que vocês estão almejando, assim, qual é a perspectiva Olha, assim, ó, o brasileiro, não sei de o última hora? é tudo de última hora. Então a De uma gente última tem, hora. assim, as inscrições para as visitas são pagas. A inscrição para os dias em Londrina é gratuita a entrada, mesmo porque é julgamentos, leilões e celebrações e palestras. Mas, assim, nas visitas se estipulou um valor, né, e um limite de pessoas. E esse limite não está nem chegando perto, tá? Mas aí eu me informei a respeito do ano passado, pessoas fizeram na hora. Eu no ano passado, eu não sabia qual ia ser minha agenda para chegar, para visitar as fazendas do Braford, a fazenda Sossego, a fazenda Bela Vista, lá em Livramento, eu fui na hora. E tinha o número de pessoas que todos esperavam. Então eu acho que a gente acredita que aqui vai variar entre Tu lá no tu estás tu Pantanal. estás comentando que tu foi, assim, na hora, no peito, como uma sugestão até para as pessoas, eu acho Não, 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 isso é assim, eu interessante. eu digo que é assim, Tô brincando, né, cara. é o tipo de uma realidade brasileira, né. Então, eu acho que nós já estamos aí com 120 inscrições já confirmadas para quinta-feira, mas a gente acha que vai dobrar. Ah, com certeza, Caju. Caju, isso de fato irá acontecer. Eu planejei essa viagem com muito mais antecedência, porque tinha outras coisas para fazer aqui no Brasil e alguns colegas, amigos que eu saberia que estaria participando, quando eu entrei nesse assunto de que: "Olha, precisa confirmar a tua inscrição para as fazendas", e eu até nem sabia, vou ver depois", entendeu? São umas pessoas Aham. convictas que estarão, presentes no evento e que, até esse momento, efetivamente não fizeram a sua inscrição. Então é bem provável que a gente tem até, em algumas visitas, o fato de que, olha, já se esgotaram-se o número de vagas para essa visita, né. Pode ser que Mas aconteça, é, pode ser que aconteça. Existe um limite, né, por quê? Para que a gente não tenha surpresas na hora de receber bem. Então, correto. quiseram assim: "Não, coloque quantas pessoas no máximo vocês têm capacidade". Isso é variável de acordo com Hum. cada estabelecimento. Nós temos aí lá no Pantanal 50 pessoas, que para mim é a cereja do bolo para quem não conhece, né, ver 4.000 cabeças no brejo do Pantanal, isso é uma coisa fantástica. O acesso é super Uhum. complicado, dá para ir de avião, de teco-teco se quiser, mas é caro, de táxi aéreo, né, ou pode ir de carro, mas assim leva 3 horas para chegar, quer dizer, Hum. mas
Eu fui lá para filmar pra um programa para Brangos e achei um máximo, e eu gostaria que todos vissem o gado misturado com anta, com jacaré, com tuiuiu, né. Eu acho bem legal isso aí, mostra que existe condições de a gente produzir sem mexer em nada da natureza, nada, nada, nada. Então eu Tudo que acho se bem legal. fala na prática acontece, né, Caju? Tudo que o Isso, Brasil vende é real mesmo. é real. Eu queria voltar numa fala do professor Ricardo, quando ele menciona o protagonismo da raça Brangus, e a gente sabe que pecuária de corte se faz com touros, e também com o uso de tecnologia e inseminação artificial. Brangus hoje tem um papel importante dentro do cenário, na inseminação artificial, em termos de participação, de raças. A tecnologia da inseminação artificial na nossa pecuária tem um papel importante, o Brasil é hoje um dos países que mais utiliza essa técnica, ah, de de melhoramento, e é uma indústria que continua crescendo, cresceu 8% nesse último ano. Então, o Veloso pode nos complementar um pouco depois, mas Brangos hoje é a terceira raça mais importante, mais utilizada em inseminação artificial. Primeiramente, inicialmente, obviamente, Nelore é a raça mais consumida em termos com essa tecnologia, seguido de Angus, e logo abaixo vem o Brangos, né? Esse é o protagonismo que a raça tem hoje e continua crescendo, E em termos adoção da tecnologia. percentuais, Vasco, a o Brangus cresce tanto quanto a Angus ou são todos crescem para ti e para o Veloso essa pergunta, ou eles crescem parelhamente, assim, durante os anos, os últimos anos? Yara, vou atravessar aqui um pouco, desculpe. Não, ela cresce em conjunto, porque eu costumo dizer assim, ó, existe um grupo chamado Grupo Nelore, que é o Nelore PO, Seipe, Mocha, etcétera, e um grupo chamado Angus e Brancos, tá. E quando a gente junta esses grupos, Nelore, Angus e Brancos, a gente está falando de mais de 90% do mercado de inseminação. Então, apesar de no sul a gente ter uso de mais raças, né, ter um comportamento diferente, esse mercado, né, a participação das raças é diferente, mas na pecuária brasileira, 90% da inseminação é a soma desse grupo, né, o grupo do Nelore, nas suas variações aí que eu falei, Angus e Brancos. Ou seja, é um grupo, vamos chamar assim, de uma pecuária feita com zebuíno, ou uma pecuária que combina o zebuíno em cruzamento. E aí esse cruzamento vai se dar majoritariamente com Angus, mas existe também o uso, vamos chamar assim, importante, do Brangus nas fêmeas F1, no Brangus, na monta natural, nos repasses de inseminação, e tudo isso vai gerar um produto lá, cruza Angus, cruza Brangus, tá? Que é o principal produto quando a gente fala em cruzamento no Brasil. Então, assim, a gente tem uma pecuária, vamos chamar assim, mais tradicional, mais extensiva, que ela é, vamos dizer, conduzida somente com zebuíno, e uma pecuária que tem uma especialização, usualmente uma pecuária que tem mais tecnificação, que entra confinamento, que entra TIP, que entra outras formas de a gente produzir, onde muitas vezes tem essa participação do cruzamento, ou seja, a genética ela participa para permitir, né, maior RPM nesse gado, maior desempenho nesse gado. Hã, e nos últimos anos, vamos dizer assim, tem tido um crescimento muito importante, especialmente no último ano, hã, do cruzamento e baseado no que eu te digo isso? Ano passado, 2025, a venda de sêmen corte cresceu na ordem de 10%, mas ela cresceu baseada no crescimento do cruzamento, porque as raças europeias cresceram lá 25% e o zebuíno esteve estável. Então, assim, quando a gente diz: "Olha, ocorreu crescimento, cruzamento", o indicador que a gente pode ter, a métrica, porque é o único dado, entre aspas, disponível, né, é a venda de sêmen. É ela que nos sinaliza, né, como é que estão o uso das raças. A gente não eu não ve não eu não vejo outro indicador, outra métrica, não consigo ver. Porque, por exemplo, no Brasil nós não temos, né, Yara, um controle vamos dizer, do padrão ou do grupo racial que o pecuarista usa. Por exemplo, no Uruguai, que a gente fala muito, tem lá o SNIG lá, que é Sistema Nacional de Identificação de Ganado, que o criador declara, vamos dizer, como é o gado dele.
olha, eu tenho lá tantas matrizes, elas são aéreas, são cruza Hereford com Angus, ou são Angus, ou tem X percentual que é leiteiro, mas existe mais ou menos, acho que até mais para mais do que para menos, o entendimento de como é a composição racial do rebanho. E no Brasil nós temos algumas estimativas, né, e uma estimativa é baseada, que é bastante óbvia, na Mas, VLCM, né, vamos dizer assim. Por aí, Veloso, Vasco, por aí. Veloso, Fale. só para esclarecer aí o pessoal que nos ouve, tu usaste uma palavra que talvez possa passar assim batida, que as pessoas nem sabem o que que é, aqui no Rio Grande do Sul, que é o tal do TIP, tá? Isso é a revolução no Brasil, assim como a gente tem o DDG, que é um subproduto ou um coproduto do milho, né, que surgiu agora e entra na ração animal e revolucionou. Nós temos aí uma outra ferramenta de trabalho, uma tecnologia chamada TIP. O que que é TIP? Terminação intensiva a pasto, que é uma maneira mais barata e talvez mais barata e talvez mais prática para que as pessoas façam um engorde a campo. E isso está tomando conta de muitos lugares em cima uma oferta forrageira abundante e um controle, digamos, na própria ração, de tu não dá a ração todo dia, tu dá dentro de um coxo lá e o própria ração ela é limitante o consumo dela através de a formulação com sal, e o animal vai ao coxo quando quer, come quando quer, ele se autorregula. Isso aí para nós, assim, que estamos vivendo uma pecuária assim, mais assim nacional, que estamos convivendo, é uma coisa, uma revolução. Então eu quero dizer para você assim que passa muitas vezes tu diz assim, tip, e alguém, o pessoal aqui no Rio Grande do Sul fica boiando, né? Então eu quero só chamar a atenção Encajou. disso. Eu vou fazer um pouco de crítica nessa tua fala, tá? Putz, grilo. Porque nós gostamos muito de colocar nome bonito para coisa antiga, tá? Essa questão do TIP aí, dessa terminação intensiva a pasto, nada mais é do que uma suplementação energética para terminação de animais em pastagens. Isso sempre existiu, Caju, no mínimo nos últimos 20 anos, se a gente olhar trabalhos de pesquisa. Agora, no Brasil Central, eles são mais intensivos, eles investem mais em tecnologia e, de fato, trazendo muito resultado. Mas essa tecnologia não foi descoberta semana passada, como a gente está vendo na mídia Não, de vez em quando. professor, agora sim, que bom que tu me deu essa a bola e me criticou, vou te criticar. Isso não diz que isso é uma novidade, isso que é uma coisa, isso está sendo empregado agora em volume, em quantidade nunca antes vista no Brasil Central. Eu não estou falando Passou a ter uma passagens, passou a ter uma participação que não tinha, tá. Correto. Eu acho que está exatamente, bem é uma não, eu acho participa que está bem observado pelo Caju, é, porque o cara quer criticar por criticar, mas é o poxa, professor Não, ele não, gosta de não, corrigir. como não, gostam de não, criticar. O professor ele a tua gosta de fala, corrigir. a Isso tua é do fala ofício. parece que foi a novidade da pecuária brasileira. Não, É só não, isso que eu quis a falar. moda não. é a grande moda Ricardo, eu atual. acho. A moda. Hoje, É. graças à TIP, está tendo maior adesão de pessoas na terminação. Mas E eu acho que por foi isso que o boa. Brasil exporta tanto. Acho que foi muito boa, De- Caju, de- a tua colocação, porque a gente fala às vezes de um termo, né, põe TIP, e às vezes não, vamos dizer, as pessoas não estão tão habituadas, E o né, professor ele sabe tudo. O professor mas sabe de professor é tudo. professor, é outra categoria, né. E aí, Caju, eu tô não, dizendo a tu me categoria conhece, professores, tu me não tô conhece, eu não tenho personalizando. esse perfil de sabe Ah, tudo. Tu mas me assim, conhece. eu gostei, Caju, da tua observação, Obrigado. porque não, porque de fato, o que a gente chama hoje de TIP, eu fecho também com o Ricardo. Podia ser suplementação a pasto, podia ser um semi-confinamento, mas eu acho que é uma coisa que juntou, né, suplementação a pasto, confinamento, e passou a ser algo, eu acho que menos esporádico em algumas propriedades, e a gente vê hoje estabelecimentos que são dedicados exclusivamente a isto, ou seja, estão organizados, estruturados para fazer isto, e isto, como tu falasse, com a questão do DDG e outras questões, passou a ser muito replicado e ter uma importância é, grande é. na terminação do gado Brasil. E por que que eu falei desse tipo? Porque quando tu vai para algo mais intensivo, tu quer também que o gado corresponda, né. Vamos chamar assim, ó, tu fez uma pista de corrida melhor, tu quer que o carro corra melhor. E aí entra o cruzamento, ou seja, tu quer animais que tenham capacidade para desempenhar mais,
Por isso que eu citei no meio da minha conversa ali o tal do chip. Mas Veloso, uma É, pergunta, tu falou do crescimento, eu fiquei curiosa, tu falou do crescimento de 10% do, né, tu estava comentando os a números. venda O que semi-import, isso. a Mas o semi-import, cruzamento qual cresceu seria em torno de 25%, que é não muito sei. qualquer coisa. é muito, e qual era a média? Assim, tinha uma média mais regular até então, ou ela está crescendo sempre? Não, Nos não. últimos 10 anos, por exemplo? Nós tivemos um período, que foi o Que período queda. esse do boi China, tá, que houve um esfriamento do cruzamento, porque não era Total. necessário. Isso, então, Uhum. o boi China ajudou numas coisas e atrapalhou noutras, né. Uma coisa que ele atrapalhou, é que ele não colocou uma régua de qualidade, né, em terminação, Sim. etcétera. E aí, se fez menos necessário o cruzamento, e o cruzamento teve um período aí de uma baixa. E essa Baixa, baixa Veloso. sim, sim, Correto. sim, sim. Isso após o ano 2001, 22, 23, 24 foram anos difíceis ou de menor participação do cruzamento no Brasil. 24 e 25, ano de Já subiu. retomada, entendeu? Entendi. Então, Uhum. isso a gente até chegou a pensar no momento, a gente, quem diz eu mesmo, Eu achei que às vezes me poderia ser falo um comigo ciclo. mesmo, né, tipo Sim, assim, ora a gente, eu pensei ninguém pensou comigo, né, que a gente teria talvez chego num platô lá do cruzamento. Cara, o entendi. cruzamento comporta "X" milhões de idosos ou "X" milhões de vacas, e mais que isso não tem espaço no Brasil, né. Por número de pessoas para fazer a inseminação, por rebanhos ou fazendas dispostas, né, a ter um sistema de produção diferente, com gado de cruzamento. Eu digo: "Bah, será que a gente chegou no platô? Bateu no teto", né, eu pensei no momento. E aí bate no teto, dá uma diminuidinha. E agora teve um retorno, por Tu outros vê. motivos variados, né. Eu achei interessante, Veloso, o teu ponto de vista do Boi China, porque eu achava que eu leio as tuas colunas onde tu tem, e até é uma boa recomendação, uma dica para quem nos escuta, as tuas colunas que tu escreve tem muitos dados ali bem resumidos e bem escritos. Pra quem Eu gosta de achei que ficar com esses dúvidas, o que eu escrevo ajuda a ficar com mais dúvidas, volta e meia. não, 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 é super bem escrito e tu tem poder de síntese, Veloso, tu consegue, né, em uma folha resumir tudo, mas eu ia até comentar que eu achava que Fotossíntese, essa diriam os agrônomos, de fotossíntese. Na Ó, boa, fotossíntese. boa. Boa, eu achei que essa redução teria sido pelos anos de crise ali, 21, quando enfim, que poderia ter tido alguma coisa a ver com ciclos de baixa e de alta na pecuária, mas não, tem a ver com boi China. Teve a ver também, porque Bastante. Tá, nesses anos houve uma redução na inseminação no Brasil, ou seja, a inseminação vinha por quase 20 anos numa linha linear, assim, de crescimento, e quando chegou em 21 bateu no teto, e a virada do ciclo pecuário baixou muito, entendeu. Só que o entendi. negócio dentro da inseminação, o negócio do cruzamento baixou mais ainda. Mais ainda, tá. A Não, gente era isso se que eu queria ressentiu saber. muito, né. Como eu estou muito dentro dessa atividade que é, vamos dizer assim, prover eh, sêmen, né, para esse mercado, Sim, a gente notou que o mercado se ressentiu muito, muito mais no cruzamento do que, vamos chamar, no não cruzamento, ou no zebuíno. E agora houve uma inversão desse comportamento em 25, onde teve um grande crescimento das raças para cruzamento, majoritariamente Angus e Brancos, e, uma estabilidade, vamos chamar assim. No ano de retomada, a venda de semi-zebuíno ficou estável, entendeu. Deveria, né, na teoria, pô, mas o ciclo está virando, pessoas vão aumentar a cria, deveria aumentar o zebuíno, e não aumentou. Aí N discussões, né, mas ocorreu isso. Interessante, né, interessante. muito, É. muito. Mas o professor eu lhe entendo, professor, a gente gosta de botar nomes novos, É. eu lhe entendo. Mas Não, eu eu só ma não, mas eu queria falar, O eu senhor tô pode sempre escrito aqui. falar, por favor. eu O estou agronautas tem na sua essência o A discussão. contraponto. O contraponto. Agora, se nós não vamos poder fazer contraponto às falas, então eu acho que nossa essência não está sendo manchada. eu me E isso alinho. não tem nada a ver, só quero terminar, isso não tem nada a ver com o professor saber tudo. Quem me conhece bem, o Caju me conhece bem, sabe que eu não tenho esse perfil que talvez muitos amigos dele tenham, mas eu não tenho. Não, mas eu mas Levou. Mas nós eu temos também o hábito do xiste, não é isso? É, Broma. ele se ofende, Nós ele somos se de ofende. fronteira, tem a broma, eu tem o eu xiste, eu eu né, eu de pá-pá-pá. certa forma me alinho com o pensamento do professor. E todos sabem que eu tive um pouco, fora do mercado direto de gado de corte e inseminação artificial, e a primeira viagem que eu fiz intensa no Brasil Central, visitando o produtor de gado de corte, foi em novembro do ano passado, e eu já havia escutado esse termo TIP, quando eu tentei entender isso, mas olha, não tem muita novidade, eu acho que tem alguma questão de tecnologia com os produtos que estão sendo ofertados nesse momento, que em outro momento não eram ofertados,
mas eu posso dizer a vocês que foi uma das coisas mais impressionantes que eu tive nessa viagem do ano passado, em novembro, essa nova intensificação, essa adoção em larga escala dessa de TIP, e que eu entendo não se limita apenas à terminação de animais, né, uma vez que tu tenha um pouco dessa estrutura, uma vez que tu tenha um pouco de experiência com esse manejo, esse manejo também é utilizado para outras categorias, e uma delas é com relação a novilhas Nelore, que a gente sabe que são novilhas que sempre, têm uma dificuldade em parir mais cedo, e me impressionou o número e obviamente eu fui fazendo esses sistemas bastante intensivos, mas me impressionou o quanto mais comum é ter uma novilha Nelore, zebuíno, tendo o seu primeiro terneiro, seu primeiro bezerro aos 24 meses de idade, ou seja, foram inseminadas, foram, trabalhadas com touro há 14, 15 meses, né. Existe a genética para isso, precisa o manejo e o TIP ou os princípios do TIP fazem parte disso, e aí nós estamos falando em eficiência de reprodução, primeira cria o mais cedo possível, não necessariamente só a determinação. Isso foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção, e parte disso também é utilizada com esses novos, opções de nutrição com relação ao DDG, né. Isto, Isso isto. isso é Não, algo Hein, bastante. Vasco? Eu acho que tá bem, eu acho que o crescimento, a adoção da tecnologia, eu tô 100% de acordo. O meu contraponto está relacionado, que parece que na fala do Caju, depois eu acho que o Caju vai ouvir de novo, ele fala como se fosse uma descoberta Não, da não, pecuária brasileira. não. É só isso que eu Uhum. falei, meu contraponto está relacionado a isso. É. Uso de coxo de alto consumo, Uhum. suplementação energética intensiva, isso aí já existe há no mínimo 20 anos na pecuária Hum. brasileira e argentina e uruguaia, é nesse sentido. Professor, é o seguinte, a gente gosta muito de falar uma coisa e eu acho que é bem verdade. As tecnologias existem há muito tempo. A popularização e a adoção delas, aí é que muda um pouco. Sim, sim, 100% de acordo. Hum. Vamos falar um pouco Oba! vamos Oba! falar um Não. vamos falar um pouco da guerra do Irã e dos Estados Unidos, porque ontem eu me assustei quando eu li em alguns sites aí, grupos de WhatsApp, que pode faltar diesel para colheita de grãos no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa extremamente grave, que estavam vindo tratores nas cidades encher o tanque nos postos de combustíveis. Vocês têm notícias mais do front aí? Correto. Então eu tô Direto de do Estreito de Hormuz. É, correto. direto do Eu Estreito. não, essa é uma realidade, e eu te falo isso em primeira mão, né, daqui assim que a gente terminar essa gravação, eu tô indo para fora. O meu irmão, quando eu cheguei aqui, está em plena colheita, ele conseguiu comprar 3.000 litros de diesel, com certa dificuldade. Acho que o preço do diesel estava na faixa de R$ 6,10, ele já pagou R$ 7. Opa! E com os números que eu peguei, mais ou menos, eles foram esses, e já com dificuldades de conseguir, o produto. Então isso realmente o que estão dizendo de que alguns tratores têm que vir na cidade para abastecer, eu acho que os distribuidores estão segurando, não sei, mas é algo de fato preocupante. Tema de mesa de bar ontem à noite, após a comemoração para muitos, do campeonato que aconteceu, a Pronto. questão é diesel. Não estou falando de futebol, essa crise de diesel parece que está se apresentando, né. Coisas práticas que eu escutei no dia de ontem. Pois E há é, e pois há é. bem poucos dias, Vasco, era abaixo de R$ 6. Sempre que nós consumimos lá, era na faixa aí de 5,70, 5,60. Esse 5,70. é o Meu diesel É, último pagamento comum, foi diesel comum 5,70. para que a claro. gente usa, né, em tratores, né, em máquina agrícola, né. Então, Uhum. já falou em 6 que seria um valor mais alto. Bom, aí em 7, pô, é uma suba, claro, e É. compreensível, porque é uma necessidade, tem-se que resolver e pronto, né. Uhum. Então, tu já tá notando aí uma dificuldade de abastecimento, é isso, Vasco? Correto, correto. É. Não, e até teve uma fala ontem, eu li em algum, veículo da imprensa aí do presidente da Farsul, né, do novo presidente, até foi entrevistado nosso aqui, o Uhum. Domingos, né,
dizendo que isso pode levar aí a uma crise sem precedentes nesse momento, não pode faltar É, disso. é. Eu não entendo exatamente, que razões podem levar a isso. Isso obviamente é uma especulação, mas eu não entendo nesse momento de que lado vem essa especulação. Mas, algo que mudou, nesses últimos anos no Brasil em termos de energia. Lembre-se que o Brasil tem uma estatal que faz que vende o combustível, gasolina, diesel, e que chega nos postos, e para essa fase, para chegar nos postos, é uma distribuidora que também pertencia ao Estado. Uma decisão do último governo, do país. Essa distribuição foi terceirizada, terceirizada não, ela foi privatizada, pertence a empresas privadas. Não sei se a nível de todo o Brasil, a BR Distribuidora hoje não pertence mais ao governo, né. Então eu não sei como é que vai ser a dinâmica, da distribuição, né, da onde vem esses aumentos, da onde vem essa especulação, porque é aquela velha a questão, se o preço internacional diminui, às vezes não passa para o consumidor, era uma questão da distribuição, o governo resolveu privatizar isso. Então talvez aí nós vamos ver se realmente essas distribuidoras hoje todas que pertencem ao setor privado, qual que seria o efeito com relação ao preço desse produto ao consumidor final? Eu queria trazer outro ponto aí, eu tô daqui uns 10 minutos eu vou ter que me retirar, hoje começa o semestre letivo da Unipampa, mas eu queria falar sobre o mercado de terneiros, que parece que agora já está se estabilizando, após um início extremamente eufórico de 30 dias atrás aí, com negócios próximos a R$ 20, parece que o preço do mercado aí se estabilizou na volta dos 15. Queria ouvir Yara, Veloso, se estão de E nós acordo, fizemos as porque nossas apostas, né, é, Ricardo? A não, gente o pois é, grupo aqui porque fez a se aposta. não, eu acho que daí nós agronautas estamos bem, né, a gente tem que resgatar Estamos aquele bem. corte lá, porque nós votamos bem Você nessa colocou de volta aí do 14 a 15. 14 a 15. Queria As ouvir coisas que eu vocês. não as coisas que eu não gosto, eu não acredito, então eu não quero acreditar em estabilidade. Nós temos que acreditar que ele vai seguir numa suba, numa suba, numa suba, e acreditando nisso e falando nisso, talvez a gente ajude a subir. Assim como quem quer que baixe, fala em baixa, e baixa, e baixa, Tipo fala em coisa psicologia ruim. positiva, né, Toda Veloso? segunda surge uma tabela ruim das indústrias, né, tentando em vez de nos dar um bom dia, a indústria toda segunda nos manda um negócio para nos dar uma deprimida, e a Uma gente não pode deprimida, já entrar nessa começar a depressão. semana sim. Não, até eu ia comentar, Ricardo, tu falaste da guerra, eu achei interessante, os comunicados que foi feito pelo presidente da ABIEC e pelo presidente, Ricardo Santin, eu acho que é da Associação Brasileira de Proteína Animal, em relação à guerra. O primeiro da ABIEC, eu não sei se vocês viram, foi bem assustador, preocupado, né, que poderia reduzir a exportação em 30%, 40% da carne brasileira, foi bem apavorante. Mas o depois tanto o Ministério da Agricultura como o da Associação Brasileira de Proteína Animal já foram, comunicados mais esperançosos, né, que antes da guerra precisa os próprios soldados teriam que se alimentar. Então, fez que o Brasil que se, por exemplo, de cortar essa distribuição, principalmente de carne de frango, que é 30%, 70% na Arábia Saudita, 30, ele falou todos os países, seria algo, não teria outro país para abastecer como o Brasil. Então ele deu um comunicado mais esperançoso, porque no primeiro momento, eu não sei se vocês viram que as notícias foram muito ruins das rotas que seriam interrompidas, não sei se vocês acompanharam isso. O mercado gosta de pôr pânico, né, Yara? Eu E acho. aí eu Ele tem gostei. muita habilidade em colocar pânico, Não, horror. e nós não acho que a gente tem que evitar o pânico, né. É, Então, a gente sabe então que achei legal acho que esses desde que o comunicados. mundo é assim, só mudou o Falando meio em de comunicação, pânico, né. Veloso, falando em pânico, o professor, eu agora vou ter cuidado vou falar o que que o professor disse. Ele falou de terneiro a 20, tá. E esse terneiro a 20 eu não teve no meu radar. Onde é que aconteceu isso, terneiro Não, a também 20? não, no meu Ah, nos também Talvez não. leilões, talvez né, professor, talvez nos leilões talvez seja o ocorreram máximas próximo. aí, fora Exatamente, do leilões, estado, Caju. Leilões, ocorreram, leilões, Próxima, leilões. ocorreram. na praça de Campo Grande, na semana passada, em reunião com o nosso time, aí teve os relatos informais. Olha, nesse momento, em Campo Grande, esse leilão terminou a preços de 18,50 o preço do terneiro, em Campo Grande, né, relatos informa 18,50.
18,50. O Caju Talvez esteve daí comigo próximos no encontro na Farsul, que era o encontro do Sindiler, né, Caju? Sim. E ocorreram 2 palestras muito boas na abertura, uma do Maurício Veloso e a outra do Mendonça de Barros, e então pessoas de fora aqui do nosso sul, né, e ambos trouxeram uma perspectiva mais do que otimista, né, otimista mais, tá. E ambos nos disseram também aquela questão de que hoje o tal do bezerro preto, esse é literalmente vale ouro, como foi há algum tempo atrás, ou seja, que a demanda por esse bicho de cruzamento se tornou algo impressionante e que por isso que se teve tanto crescimento no cruzamento, então, ou seja, e eu considero que são 2, vamos dizer assim, pessoas bem, abalizadas, se diz abalizadas, é isso? Sim, Essa palavra é bonita, né, bonita. abalizado, eu não sei bem o que quer dizer, mas é bonito, né. 2 pessoas abalizadas, né, pra trazer isso. Uma pessoa mais do campo, que é o meu parente é o Veloso, e outra pessoa muito do mercado, né, que é o esse Alexandre. Mendonça e Barros, né. Alexandre Barros e Mendonça de Mendonça. Barros. A MB, não é? Como é que é? MB, consultoria, eu acho, alguma coisa assim. Não, Isso, Mendonça de Barros, né, isso, isso exatamente. reflete, Fernando, aquilo que tu havia, na tua fala respondendo à questão da Iara, a demanda pelas raças de cruzamento industrial tiveram 3 anos consecutivos de queda. E 3 anos consecutivos de queda, redução de animais inseminados para produzir esse animal de cruzamento, foi no ano de 22, 23, 24, 3 anos consecutivos utilizando-se menos brancos, menos angus, menos todas as outras raças de cruzamento. E como o Veloso falou, 25 foi o primeiro ano aonde a gente viu crescimento. Então nós tivemos aí 3 anos consecutivos com menos produto F1, menos produto preto no mercado, e esse produto sempre teve demanda, sempre teve aí, mas escasseou bastante. Então o reflexo disso foi o que a gente viu em 2025, então estamos vendo aí, não vi essa fala do teu xará Veloso, mas é algo que também que a gente percebe muito claramente das nossas equipes, a demanda desse animal preto. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, Progresso Genético gerando lucro. Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Alvorada John Deere, o futuro das gerações já começou. Brasão do Pampa, faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Datamars, Livestock, soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Inovare, soluções inovadoras em fertilizantes especiais. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Pelechia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Falando em Mais coisa demanda, no- pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu participei aqui. A Embrapa fez uma rodada semana passada aqui nos Estados Unidos com a Jaico, que é a empresa internacional japonesa. Eu Essa não de sabia. veículos, Yara? Não, de não, ve não. Tem nada a ver, só o nome é Rela- parecido. Só o nome é parecido. Certo. E muito interessante, porque estava o embaixador japonês, estava o vice, que eles chamam primeiro-ministro, estava várias empresas japonesas querendo colaboração com o Brasil na pesquisa. Eu não sabia que o Cerrado, os primeiros pesquisadores do Cerrado com a Embrapa, quando teve a colonização da Embrapa, foram japoneses. Eu não sei se você sabe disso, Vasco. Tu que lê bastante. Então tem até um livro sobre isso que eu vou passar depois para o Caju, que ele vai gostar, que fala da imigração japonesa no Brasil, que representa na agricultura brasileira. E a fala que mais me chamou a atenção desse primeiro-ministro, que ele falou que querem voltar a investir no Brasil em termos de ciência, cooperação científica, e que eles estão voltados de novo para a América Latina, que foi assinado essa semana pelo Senado a questão do Tratado Mercosul, né? Tem alguma coisa que a França está incomodando, mas foi assinado. E o japonês falou que para ele isso tem um significado muito importante. 26 anos para fechar um acordo ser fechado em 6 meses. E isso levanta, né, todos os olhos, levanta não, mas chama a atenção deles para o Brasil novamente,
como o Brasil pode suprir as cadeias produtivas, né? Como ele pode suprir o mundo, cadeia de suprimentos. Então me chamou a atenção isso aí, dessa reunião, esse olhar no Brasil, inclusive da carne, né? Muita esperança que com a aftosa consigam abrir novos mercados, então querendo saber muito sobre o Brasil. Então acho que pode ser uma notícia boa no futuro, a Ásia, esse novo mercado ser cada vez mais conquistado pelos brasileiros. Inclusive tem tido muitas reuniões, né, com vários frigoríficos no Japão. Então eu gostei das notícias, assim, gostei de ver, fui assistir as palestras, assim, mais para saber as cooperações e ver um um primeiro-ministro, um embaixador falando da importância brasileira no mercado mundial, sendo o Japão a terceira maior economia do mundo. Então gostei, achei uma boa notícia. Já falando em terneiro, quem sabe não vai vir novas perspectivas para nós brasileiros e o Rio Grande do Sul teria um papel muito importante, pessoal, que isso também me chamou a atenção. Eles adoram a história, né? Eles gostam sushi, por exemplo, eles têm toda. Aí foi muito legal esse encontro, porque depois teve uma rodada só com chefes japoneses de sushi, chefes internacionais no mundo inteiro, um cara que tem restaurante em Nova York, um mexicano, e fala da diáspora dos imigrantes japoneses no mundo, inclusive pelo sushi, como é que o sushi se popularizou, e muito conta da história. E aí, quando eu até pude mostrar, o Caju vai gostar, o vídeo do Desenvolve Pecuária para um deles, sabe o vídeo do... Sim, Mostrei o é que diferente, né? o cara ficou, assim, ó, Encantado. encantado com o vídeo, né, não sabia que o Rio Grande do Sul, achou que era Argentina, porque tem muitos que estão no Paraguai também. Então, assim, eu acho que tem perspectivas muito positivas, Tu né. achas que vamos fazer sushi de filé mignon ou não? Não Ué, quem entendi. sabe, mas É? não, eu É. digo, a gente tem o potencial, né, que ajuda aquela contada de história nossa, que a gente sempre fala do nosso pampa, do nosso gaúcho, que tá tão bem feito ali pelo Duda no vídeo no vídeo do Desenvolve, quando tu mostra pra pessoa e a pessoa se encanta de uma forma, tu vê que ali tem um baita potencial, né. Então achei interessante, assim, acho que tem boas perspectivas no futuro, se trabalharmos bem essas vendas, eu acho que tem boas perspectivas aí pra pecuária gaúcha. Yara, essa questão da possibilidade de acessar o mercado japonês, a gente falava no passado recente, e parecia algo muito distante, né. "Ah, Exato, esse mercado não é para nós, isso é só para Austrália, Estados exatamente, Unidos, sim. etcétera". Bom, e as coisas foram mudando. Brasil hoje livre de aftosa sem vacinação. A gente passa a ter iniciaram, né, as missões, as visitas deles Isso. ao Brasil, ou seja, já não é algo que é só vamos dizer, um querer nosso e algo tão distante, né. E nesse encontro que nós tivemos também na Farsul, se falou dessa, vamos dizer assim, de ser algo bem mais próximo do que nós imaginávamos e, confirmando o que tu falaste, de como pode ser uma grande oportunidade para o sul do Brasil, pela Eu imaginei o preferência churrasco, pela eles preferência, adoraram. né. A Não, carne de raças carne de que raças só aqui europeias, que é podemos produzir. experiência total. E o churrasco, Caju, E por exemplo, eu mostrei para esses chefes, eu mostrei o churrasco, como era, os caras ficaram assim, sabe, e que aparece e tudo naquele vídeo. e voltando Então ao que a gente falou no início, Yara, assim como o Boi China, eu acho que fez em alguns momentos um desserviço, O boi Japão. talvez este Boi Japão faça um grande serviço serviço à pode ser. pecuária brasileira e gaúcha, porque ele vai nos demandar melhorias, né, nos estándares ou nos nossos padrões, e que isso deve ser muito bom, né, alguém que nos quer comprar qualidade e nos exige qualidade, e no mercado que não é um Porém, mercado de volume Deixa eu e de só Precisa preço. rastreabilidade, o que eles falaram muito é rastreabilidade, né, Isso, de qualidade como um todo, né, o sim. processo todo de ter mais qualidade. Essa questão do Japão eu acho bastante interessante, eu tenho mais experiência para compartilhar com todos e também para discordar da onde essa carne talvez venha. Uma das coisas que aconteceu nessa iniciativa de vários países que têm seus fornecedores tradicionais e em função de tarifas, em função das novas geopolíticas, começam a buscar novas parcerias. É fantástico que a gente tenha um status livre de aftosa e isso abre novos mercados, mas essa conjuntura de tarifas talvez tenha forçado o Japão a iniciar essas conversas, porque os Estados Unidos se tornou um país cada vez menos confiável em fornecimento de produtos. O Japão, Falaram historicamente, isso é também. um quintal dos Estados Unidos e um quintal da Austrália, né? É um grande importador de carne. Volto à minha viagem que eu fiz em novembro do ano passado, num frigorífico ah, do Mato Grosso, que eu fiz Pedra Preta, aonde
iniciou um projeto de classificação de carcaça, no mesmos parâmetros dos Estados Unidos, aonde tu tem altos níveis de marmoreio, classificando em carcaças Prime, Select e Choice. E era uma das iniciativas, animais terminados por mais tempo em grão, para eventualmente poder atender a esses países que exigem esse tipo, de produto. Eu, de fato, acredito sim que, talvez o Brasil não consiga produzir um produto igual aos Estados Unidos, é igual ao que o Japão exige hoje, mas pode produzir algo parecido, mas com um custo muito mais interessante do que Estados Unidos, e isso pode abrir portas para a gente. O que eu não acredito é que esse produto vai vir do nosso Pampa Gaúcho, das nossas pastagens do Rio Grande do Sul. O mundo que consome carne, que demanda carne, que precisa consistência, que precisa escala, a preferência é por grão. A preferência não é por animais terminados a pasto, a preferência não é porque o animal é taurino ou não é taurino, é constância, volume e normalmente terminado a grão. O produto que chega, e eu estou falando aí do mercado sudoeste asiático, onde o Japão é um dos principais compradores. Ah, se a gente imaginar isso no Rio Grande do Sul, eu não vejo outra forma de não ser animais confinados para atender esses demandos. Isso é o que faz a Austrália, que tem também suas condições de produção animal a pasto e produz animal a pasto, termina animal a pasto, mas não é para esse mercado que eles exportam a sua carne. Então, animais a grão, animais de consumo sudoeste, a preferência da carne não é pasto, Tu é és grão. um descrente, Vasco, da nossa capacidade de adaptação? Eu sou não descrente, eu sou um crente da capacidade de ter escala para entregar produto de forma constante. Isso se faz de forma industrial e não se faz, em terminação a pasto, mesmo sistema se faz isso em confinamento. Ô, Vasco, deixa eu agora entrar, meter meu cavalo, porque no dia anterior a esse evento maravilhoso que o Sindiler fez, tive a oportunidade de, lá em Pelotas, Capão do Leão, na abertura da colheita do arroz, participar de um evento promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, aonde, numa conversa com o pessoal da indústria, pessoal da Farsul, pessoal da Rastreabilidade, Secretaria da Agricultura, se comentou muito sobre esse lançamento do Fundocarne, que visa a promover a carne gaúcha. Ficou muito claro, tá, que antes mesmo da rastreabilidade, que pode nos distinguir, que o frigorífico precisa para atender às demandas, sejam elas vindas da onde for, Japão, China ou qualquer lugar, nós precisamos, olha só, Yara, atenção, nós precisamos produzir um novilho mais pesado, o que nós estamos deixando de fazer por condições ou econômicas, climáticas, ou enfim, ou falta de gestão. Pena que o nosso professor não está aí para me contestar ou para ratificar o que eu estou falando. Ou seja, nós, no Rio Grande do Sul, isso é um clamor do frigorífico há muito tempo, mas nós, para chegar num ponto, aí eu concordo 100% com o Vasco, se nós quisermos concorrer com uma demanda internacional, nós precisamos, não é só nossa raça, nós temos que ter bicho bem terminado. E é isso, e que terminação significa peso final. Ninguém quer comprar uma carcaça de um novilho com 450 quilos de peso final. Ninguém quer. Nem o Rio Grande do Sul, nem o frigorífico quer. Então, mas aí é isso que eu consigo produzir. Esse é o nosso problema, entendeu? Então, eu não estou criticando, não quero, eu só estou dizendo que é um problema que vem antes de tudo. Aí falam muito da carne diferenciada do Rio Grande do Sul, o ambiente, nós vamos vender o ambiente. Sim, com escala também, né? Eu concordo com tudo isso, que isso aí, a emoção faz a gente, né, mudar o hábito, mas a gente, para máquina, para coisa girar, tem que ter economia em tudo que é ponto, né? Certo? Certo, É, com cer a não, Ju, está eu certíssimo, eu concordo. a Ju, eu Caju, eu concordo contigo concordo. em parte, tá? Eu concordo Opa! em parte. Espera aí. O que que eu concordo?
produtor gaúcho, as propriedades gaúchas têm condições de fazer um novilho de 600 quilos com alta terminação, com marmoreio, primeira linha, como a gente vê em alguns lugares. Porém, na minha visão hoje, o mercado para esse produto ele é um nicho, ele é pequeno, ele não é o que, vamos dizer assim, que o mercado nos pede. Tanto que abate-se o novilho gordura 2 mais, e ele atinge os preços máximos do mercado naquele momento, ou seja, o mercado ele não nos exige hoje, no dia a dia, qualidade. Agora, é a história do ovo e da galinha, né, o que que vem primeiro? Em abrindo uma possibilidade, exemplo, mercado japonês, que deve nos gerar uma pressão positiva por qualidade, eu acredito sim nessa capacidade de muitos produtores se ajustarem. Não, eu vou ficar com esse gado mais tempo em terminação, eu vou fazer uma recria mais intensiva. Eu vejo assim, muitos estão assim, em compasso de espera para ter um mercado que busque isso e para fazer isto. Eu vejo um pouco diferente. E hoje esse mercado é muito limitado, né, mas, ah, Não, por e isso a que eu falei limitação, que Caju, hoje para o mim é o Japão custo pode nos criar produtivo. um fato muito positivo, e eu acredito sim, na capacidade de ajuste, porque a gente está meio embretado. Agora se surgir aqui uma demanda que qualifica mesmo, sabe, não, não vou vender, por exemplo, o terneiro para exportação, eu vou ficar com ele, vou recriar, vou engordar, porque existe uma perspectiva do mercado de qualidade que eu não tinha até então. Então, eu vejo que pode ser uma coisa que vem destravar o nosso potencial aí de qualidade. Caju, eu, como consumidor, pediria esses frigoríficos, talvez antes de peso de animal para abate, eu pediria novilhos. Existem, mas são poucos. O nosso percentual de abate no estado do Rio Grande do Sul, 56%, eu preciso confirmar esse número, mas esse número que eu gravei na cabeça, porque me surpreendeu, e não é feito de novilhos, nem de 2 anos, nem de 3 anos, ele é feito de vacas. E esse não é um produto principal. Nós estamos falando que nós queremos vender o nosso produto de qualidade, que tem apelo pela nossa pampa e toda essa questão. A gente produz poucos novilhos. 56% do abate do Rio Grande do Sul é feito de um animal que o consumidor não considera um produto nobre, é feito de vacas. E por que, Eu Vasco? me incluo, Vamos Vasco. dizer, tudo tem um porquê. E por que é feito assim? Eu imagino pelo valor, e até eu estava provocando um colega na internet recentemente, onde eu vi o preço da arroba do boi e o preço da vaca com uma diferença de apenas 8%. E esse colega Com advoga certeza. sobre qualidade de carne, e eu acho que isso é fantástico, a gente precisa trabalhar isso, mas assim, o incentivo às vezes eu não vejo se a minha vaca vale um pouco menos do que o produto mais nobre que é o boi. 8, 9% mais ou menos Sim, era. mas para mim É, a resposta é simples. é. Isto ocorre porque no momento, no mercado que nós estamos, é suficiente. Hum. Ou seja, esse padrão, ele é bom o suficiente para um mercado que é um mercado pobre, para um mercado que exige pouca qualidade, para um mercado que quer proteína. Então, é isso. Olha quem olha Sem para contar a correr de povo de hoje. facilidade. A vaca, o preço máximo é R$11, o novilho Não, e a 12,50. facilidade Muito de engorda próximo. de uma vaca, né, Veloso? Claro, e com custo A muitíssimo menor. velocidade, Mas para três meses está mim pronta. para mim a resposta é a seguinte: por que que o mercado produz-se tanto desse produto aí de qualidade média ou até baixa e vende-se tanto? Para mim é simples, porque ele é suficiente. Se ele não fosse, ele não teria liquidez. Para mim É, são é. as leis de E mercado. eu É. e Vasco, e te digo assim, ó, para quem vive da atividade, tu fechar esse novilho ali, a minha conta não fecha. Em Lavras do Sul eu não tenho como fazer esse novilho. Meu custo de produção para fazer uma pastagem, como manda o figurino para eu ter esse animal terminado nas minhas condições produtivas, e te digo de muita gente na minha volta ali, não tem como entregar. Então acaba que talvez esteja certo no sentido da entrega num Brasil central, numa pecuária tropical, no outro, ou quem tenha toda uma agricultura por trás, É senão isso, vai esperar o eu Veloso. entendo, Yara, eu entendo todas as condições do produtor gaúcho. Veja bem, eu só não quero que sonhem com o Japão. O Japão não quer esse produto. Não quer essa vaca velha. Não quer esse novilho leve. É isso. Aí eu assisti o Alexandre Mendonça de Barro dizendo a grande oportunidade que o gaúcho tem. Tem, desde que faça um novilho. Mas talvez nosso terneiro, Caju, talvez nosso terneiro vá para o Brasil central, por que não? Uma questão que me colocaram ontem, que eu estava reunido com alguns amigos, eu não soube responder, mas achei interessante o fato, e eu acho que foram mais de 300 mil animais enviados de navio para fora do Rio Grande do Sul nesse ano que passou,
e um deles defendia, nós teríamos que proibir a exportação de animais vivos e fazer com que esse animal termine aqui e que seja finalizado aqui no estado. Eu não sei exatamente qual que é a minha opinião com relação a isso, mas o que e não se nós proibíssemos navio, buscando nossos animais aqui, isso ajudaria de certa forma a nossa pecuária ou nós não teríamos condições de terminá-los aqui? Não sei, fiquei nessa dúvida, mas é um ponto que até então não havia sido questionado sobre esse assunto do navio, e eu acho que representa navio leva um número importante de animais, do estado. Eu acho que Eu isso é acreditar ou não em intervencionismo. Hum. Eu não acredito em intervencionismo na pecuária e no mercado, entendeu? Fazer uma Livre proibição comércio. Eu sou fã do é livre fazer um comércio também. intervencionismo. É tu deixar que algo que está ocorrendo de forma natural precise ter alguém lá que regula. Eu não E acredito. aí pode ser bom para o comprador, né, para o invernador, vai pagar um terneiro mais barato e vai ser ruim para mim que entrego o terneiro. Então, Para mim é uma cada um atividade puxa para um econômica que lado. está na temperatura, tu vai e esfria a temperatura. Hum. É isso, entendeu? E tu vê assim, Vasco, o Sul teria que talvez confinar, suplementar ou fazer o quê? A gente pensa no Uruguai, a gente pensa nesse boi natural a pasto, etcétera. No momento que o Uruguai acessou esses mercados, olha o volume que tem hoje lá, o que eles chamam de engorda curral, né. Uhum. Por quê? Porque surgiu o mercado, estava procurando até, não sei se é 461, como é o nome da a cota redu 481. 481, tá, a Concordo cota contigo, Veloso. que existe do Uruguai para o mercado europeu. Esse boi vem de confinamento. Mas ele se tornou viável e o Uruguai: "Tchê, se nós não fizer isso, nós não vamos acessar esse mercado. Isso é caro, mas isso é Uhum. remunerador". Bom, e passou a ter um crescimento impressionante da engorda curral. E tu olha só que coisa parece contraditória, e essa engorda curral também cresceu para preparar animais para exportação. Ou seja, eu preciso reunir os animais, ter locais para concentração, quarentenários, Uhum. EPEs, e são, em última instância, confinamentos. E esses confinamentos ou preparam animais que vão sair do país, ou se o mercado estiver favorável, eles ficam para recriar engorda. Mas tu vê que Hum. a própria exportação, que teoricamente é um atraso, do ponto de vista de negócio, ela fez que se desenvolvessem essas engordas a curral, ou esses centros aí de concentração de animais, hã, trouxe um desenvolvimento, me parece, para a pecuária deles. E para a nossa também. A gente não Uhum. tinha, hoje a gente tem quantos centros aí de concentração de animais Uhum. para exportação, e que muitas vezes parte dos animais não são exportados. Ou seja, bom, ponto um, eu não acredito em intervencionismo, pode ser uma ilusão minha, né, o cara jovem às vezes é meio romântico, né. E, ponto 2, eu acredito que essa atividade, vamos dizer, de exportação no Rio Grande do Sul, no Brasil, ela é um dos motores da cria. Então, se nós falávamos de um terneiro a quase R$ 20 que aconteceu, parte disso, a força motora, também foi essa demanda de exportação. Ele é um grande comprador. A gente vai vender terneiro aqui e diz: "Olha, quanto está pagando o navio? X". Bom, menos que isso eu não vendo então. Não é isso a nossa referência? Esse é o Verdade. nosso preço Uhum. inicial Uma lá no baliza. o navio estava pagando, só que o navio estava pagando 13,50, 14, era com terneiro, né. Era para um macho inteiro de 300 quilos, 350, 400, é outra categoria. Então, pena que o professor Ricardo não está conosco, nos Saiu. avisou, né, em função do horário, Sim. mas eu vi semana passada em Livramento vender novilhas aí a R$ 14, 14,50. Então tem uma sinalização clara que existe, né, uma retomada da cria, um interesse do criador. A gente misturou vários assuntos, a gente fez um caldeirão aqui, né. É um caldeirão, não, mas ficou bom. Veloso, eu Agora tô Caldeirão de contigo em tudo que Veloso, tu falou. inter Eu tô quanto o Caju falou agora da pecuária gaúcha, eu acho que se tiver preço pode mudar. Tô contigo, Veloso. intervenção, Veloso, não, talvez não deve ser tão ruim essa palavra. Intervenção às vezes é necessária. Tem uma outra palavra, chama-se regulamentação do setor. E intervenção, sobretudo nesse momento, é importante. É o que tem acontecido em alguns bancos aqui no Brasil, e mas para não misturar os assuntos, mas, existe, às vezes, de forma alguns governos tentando regulamentar isso, mas não estou sugerindo que isso seja feito não, eu só queria, de fato, ouvir opinião sobre um assunto que eu, na verdade, não tenho opinião nesse momento, mas saber a importância de formação de preço desse segmento, que me O parece ser senhor é bastante relevante. viajado, o senhor é viajado, e a gente se baseia muito na pecuária australiana, né.
Gente, ó, como é que aquele país lá, aquela ilha lá com pouca gente, pouco bicho, é tão importante no mercado de carne. E por muitos anos, a Austrália foi dos maiores exportadores de gado do mundo. E foi, e deve ser ainda o maior exportador naval, né. Ou seja, uma coisa não canibalizou a outra, mas sim gerou valor para o produto lá do pecuarista australiano, né. Então, eu não eu não vejo problema algum. Os uruguaios estão discutindo, né, porque a Eu coisa acho que bateu lá em 300, 400 mil, é um percentual muito diferente do nosso, né. Tipo, bateu em, 10% da produção de terneiros deles, né. E nós estamos lejos, não, desses volumes aí, no sentido de percentual do que se de exporta e do volume, que se sim. produz, né. não é, O Brasil nós exportou algo importante, que é em torno de 1 milhão de animais. Se tu vai olhar sobre um não abate de mais de 40 milhões, é pouca coisa, nos ajuda ao produto não perder valor. não sei se a comparação com a Austrália é correta, em função de que a Austrália tem pouco mais de 20 milhões de pessoas de população, 90, 80% do seu produto é exportado, ao contrário do Brasil, onde 85% do produto é consumo interno. E exportação, para eles que sempre fez parte, em função desse mega mercado sudoeste asiático e distância física muito mais favorável que a gente tinha. Mas eu não sei se, de fato, a exportação está proibida. Eu acho que na Austrália, por algum momento, em razões que tu sabe de proteção de questão animal, foi proibida em vários estados. Eu acho que ainda acontece, mas numa escala muito menor, Sim, é que né, alguns e assim destinos, exemplo, Indonésia, a questão de bem-estar era muito discutível, e aí não é a Austrália proibir, é que, ó, não vamos destinar para alguns países, porque, vamos dizer, a continuidade desse processo está muito em desacordo com as boas práticas que a gente hum, imagina que devam existir na produção de carne, né. E aos que nos assistiam com vídeo, né, acho que algumas pessoas talvez nos olhem nesses vídeos, né. hum. Eu via que o senhor Schneider ele estava com um projeto em mãos ali, eu não entendi se é Aham. a tecnologia parece que é uma impressora 3D, que ele está buscando algo para trazer mais, técnica e tecnologia para nossa pecuária. É isso aí, senhor Caju? Eu vi que o senhor tinha Enquanto peças, enquanto eu componentes, engrenagens. enquanto eu ouço atentamente os comentários abalizados, olha só, Uhum. abalizados, Abalizado. desses especialistas do mercado, eu sigo montando o meu Lego. Eu Mas agora Ah, não tenho era um para o novo neto, Caju? Não era para o teu neto que era tu estava era a gente eu começou com eu com o comprei para neto? o neto, aí me apaixonei e disse: "Agora cai Apaixonou, fora, tá. vai jogar fora, é, deixa eu só que montar". as coisas que a gente dá de presente não deixa a criança mexer, né. "Não, Não não, não deixa a mexe criança aqui, brincar. não mexe aqui, quando estiver pronto o pai te chama". Sabe. Hã. Hein, que achou? Que rico vô, hein. Que colosso, hein, que colosso. Mas Não, parece que não é faltou assunto para tu entrar no Lego do Caju. Não, não é não possível. é não é Não, uma não, di me chamou a atenção na imagem. A nossa plataforma aqui, sabendo da tua importância, Caju, primeiro que ela te dá um espaço, pelo menos para mim aqui que tô vendo, que é o dobro dos outros, não sei por quê. É Deixa verdade, eu o meu fazer um print também. screen aqui, né. Eu acho que tem hum, algo aí, né, entendesse. Mas e Eu sou aí o favorecido tecnologicamente. tecnologicamente. E Alguém aí eu me vi que tinha favorece esses componentes na tua mão, pela eu estava idade, curioso, né. pela Verdade, idade. Caju, tu é atemporal, Caju, tu não entendeu ainda esse teu termo, que nós entendemos que tu é uma pessoa atemporal. Caju, Inteligente. não é uma dica oficial, porque hoje, de fato, não tem uma dica, mas eu me lembrei agora, existe um documentário muito bem feito, se tu já não deve ter assistido, sobre a história do Lego, toda a lógica, como é que foi desenvolvido, e estava disponível numa dessas plataformas de streaming sobre o Lego. Tu já viste alguma coisa? Não, não, mas Ah, é. eu li um livro bem legal que foi dica da Gisele Loblent. Lembra quando a gente eu acho que o Vasco Aham, não estava não nessa estava ainda. não estava ainda. E ela me deu uma dica sobre uma Dinamarca, Isso. eu não sei como é que é o nome do livro, não me lembro mais, mas assim, tipo, como é feliz a Dinamarca, ou como viver feliz, e aí o é uma eu li esse livro, achei fabuloso, sabe, e conta a história de um apaixonado pelo Lego que quis trabalhar lá nessa cidade aonde é a fábrica, onde nasceu tudo. E é muito legal. Mas não foi por isso que eu comecei a montar, não. Eu comecei por um presente do neto, que eu vi que o neto começou a ter uma certa dificuldade, eu fui ensinar, eu digo: "Puxa vida, se descortinou um novo mundo para mim". Que legal. Ah, E tem que eu tenho uma dica, agora falando em livro,
É sobre imigração japonesa, bem interessante, que fala na primeira onda migratória, que se chama Rinkishi. O Caju vai gostar. O Homem que Enganou o Fracasso. Uma história da imigração japonesa. Achei bem interessante. Estamos já em momento de dicas então, é isso? Não sei, já são 6h10, Já, né? já. Eu também vou trazer uma dica então. Assisti ontem, gostei muito, muito, muito. Está disponível no Netflix, Parque Lezama, da Argentina. Ah, os argentinos Ah, são bons. Com Ricardo é, Darín, não, não? não, não. Eles fazem basicamente, a convivência de 2 pessoas da terceira idade, se encontram no banco da praça lá, desse Parque Lezama, que é um lugar real, na Argentina, e as discussões deles. É muito interessante, porque Vou um ver. deles é superativo, imaginativo e conta histórias e vamos dizer assim, super envolvente, e o outro é bem diferente. E ali falam tanto da questão, da terceira idade, da comunicação, da vida das pessoas, e um tem, assim, uma coisa que ele é meio anarquista, comunista, revolucionário, mas isso depois durante o filme a gente vai vendo que é mais na mente dele do que na prática, tá. Entendi. E Geralmente. Legal. não, é muito interessante porque um tem uma capacidade de diálogo, assim, impressionante, de comunicação, o outro é muito, vamos dizer assim, retraído, e, que eu achei bárbaro, assim. Então quem quer um filme para olhar com calma, com atenção, aí, eu assisti Como é o então nome mesmo? Não é série, né? É um filme. não, é um filme. Como é o Parque nome? Parque Parque Lezama. Lezama, É, Lezama, tá. Veloso, boa dica, porque eu tô vendo os do Oscar de noite e tá muito diferente o Oscar, né? Quem gosta de cinema, é impressionante a mudança no tipo de Sim, filme. o Oscar está passando por um processo que a sociedade está passando, que é Nossa. essa questão de ser mais inclusivo, mais isso, Não, como é mas que se o diz? tem eu Como quero é que que é você cultura woke, não é que chama isso também? E e aí tem alguns, tem que prestigiar mais filmes não não, americanos, tem que prestigiar mais filmes, que discutam questão de gênero, questão de ele está é, mudando por um até período aí. esses desse ano estão diferentes, mas para quem gosta de cinema, assim, é muito diferente as indicações. Acho que o Caju gosta, né, Caju? Gosto, gosto, gosto. Eu vi um filme, agora eu tô recordando, é desses do Oscar, que é o Trem, como é que é o nome? Sensacional o filme. Já vou achar aqui. Trem, Sonho de Trem, como é que era? Já vou achar aqui. Eu esqueci o nome. Eu vi um que é indicado a 16 Oscars, que O filme que eu tô falando, ele é um dos candidatos aí do Oscar, chama Sonho de Trem. Também é um filme muito, muito interessante, muito, muito interessante. E boas falando dicas. em Japão, que nós estávamos falando, e a nossa colega Lívia está no Japão, hein. A Lívia tá no Japão, Ah, verdade. tá no Japão. Eu Conseguiu, né? assisti E também um filme, foi um candidato do Oscar, mas sensacional, tem que achar aqui para dizer para vocês, sensacional, que é sobre a pessoa aquela que trabalha fazendo limpeza dos banheiros públicos, se é que me ajuda a lembrar o nome do filme. eu não vi. Não vi. É sensacional, já vou achar aqui, ó, aqui garoto, achei, ó. O nome do filme, anotem os que gostam de cinema, hein, se chama Dias Perfeitos. Escreve depois no nosso grupo, Escreverei e Veloso os 2. mandarei o link, Tá, tá. dá o link, isso É aí. sensacional, nos demanda uma forma diferente de assistir filmes, porque ele no início parece muito, muito lento, e depois não parece mais. E aí eu até Europeu? não, filme japonês, tá, mas ele Japonês, tá. vários países se uniram nessa Sim. produção, né. Mas é muito interessante, até conversei com a minha esposa, com a Karen, porque no final do filme, que a gente gostou muito, a gente ficou em dúvida. Será que o filme ganhou velocidade durante a história? Ou nós nos adaptamos àquela velocidade inicial? Boa. E passamos a desfrutar aquilo naquela velocidade que não é nem a 1.0, ela é a 0.5, sabe? E que no início a gente tem uma certa ansiedade, assim: "Pô, tô assistindo, isso não evolui". E depois Hum, parece que aquilo nos ajuda a nos acalmar, e a gente consegue curtir aquilo naquela velocidade. E aí a gente fica em Vou ver. dúvida, que eu até agora não sei se o filme ganhou o ritmo durante a história, ou se a gente se ajustou ao ritmo dele. Eu já acho algo bonito, assim, né, da gente pensar. Total, tu dá uma É, é. parada. Vou olhar e E te dizer depois. dias perfeitos, dias Tá, perfeitos. Vou mandar para no nosso nosso ali grupo no ali pra nosso depois. grupo, essas 2 dicas então. O Parque Lezama
que é argentino, e esse Dias Perfeitos, que é um filme que foi, gravado, filmado todo, no Japão. Interessante. Isso aí. Tá. É isso, né, pessoal? Isso. Aí, tu comentaste, o Ricardo Darín tem sim um novo filme dele que eu não assisti ainda e está disponível, acho que Eu na sou fã dele. plataforma Disney Plus. É alguma coisa com relação a Homo Sapiens, onde ele incorpora vários personagens durante o filme. E eu vi apenas o vídeo, a crítica muito positiva, acho que foi lançado recentemente, mas assim que eu tiver a oportunidade de assistir, é uma das dicas que provavelmente eu devo trazer. Tá. Eu Boa. assisti também o Agente Secreto, mas esse tá muito batido, né. Todo Eu mundo não acho que já vi ainda, viu. viu. Já está no Não vi. Netflix também, viu, disponível 3 ali. horas de filme. É, não tem tudo isso? Parece que tem, me disseram, não vi. Ah, mas então ele é bom filme, porque eu me diverti bem do início ao fim. Bom filme, Ó, então bom vale a filme. pena ver. E ele surpreende um pouco, porque a gente parece que vai ser um filme do mesmo formato de sempre aí, que ele tem a ver com a nossa história aí dos anos 70, né, final dos anos 70, Uhum. período de ditadura, etc. Parece que vai ser um filme que vai repetir um pouco aquela lógica, aquela narrativa em relação àquele período histórico nosso. E ele até o momento é assim e depois não. Eu vou falar mais para não contar, né, do filme, né. Não usarei uma palavra que está na moda e que eu tô cansado de ouvi-la, que é a spoiler, tá. Tá. Não usarei essa palavra, porque eu tô cansado com essa palavra. Que nem o professor Ricardo tá cansado de falar em chip, não quer que fale em chip mais, tá. Eu também tô Né, cansado de ouvir falar em spoiler, tá. confundi os Boa. nomes, acho que não é Ricardo Darín, é outro ator importante da Argentina, sobrenome Marella, alguma coisa assim. Ah, tá. Sim. Mas não é um É, que não é um que fala até o filme não é Argentina ou Argentinos? argentino, é Ah, alguma 10 coisa. esse aí, 10. É Como é que é outro o como é que muito é bom ator. o ator? Não é o Ricardo Darín, Não, qual não, que é não o é, não é, não é. é Mas é o outro muito bom ator, muito bom ator. Então é É isso, isso, senhores, pessoal. Na próximo encontro já saberemos como é que foi o congresso, já saberemos como é que foram as é, visitas, Caju. O Vasco também tem vai um ter bastante, podcast que eu vocês ouço 3 vão estar. que chega num horário e eles se perguntam assim, ó: "Temos um episódio?" E aí a turma Temos, com responde sim ou não. certeza. Eles consideram que nós temos um episódio? Com certeza. Seu Bastante Schneider, temos um debate. episódio ou temos um carrinho quase pronto aí? Os dois. os 2. Mostra pro Um pessoal aí, abraço, quem tá nos pessoal, que assistindo agora aí. eu tenho que fazer como é a revisão do meu carro. Vou ter que Mostre pra nós, eu acho que você tá construindo um Jeep, né, vamos ver aí. Uau! Ó. Ah, é um carro meio desses de safari. Nossa. Não é tão rural, né, Uhum. ele não é uma picape pra carregar coisas. Ele é Tá só um olhando? Tá vendo? tô vendo sim, né. É tipo um Jeep Troller. É. Boa. Tipo os Land Rover, só que é da Mercedes. A Mercedes tá parece que despontou bem agora na Fórmula 1, né. Não, Equipe uma nova. surpresa. Vocês viram Bye, só? bye, bye, Surpresa bye. Tchau pra positiva. vocês. Bom, Tchau pra vocês. Valeu. Beijo abraço, grande. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que tá rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan, é a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.